A minha experiência foi uma espécie de um sonho profético e aconteceu, eu penso que devia ter para aí 13 ou 14 anos. Não tenho a certeza se a minha avó ainda era viva ou não. E porque é que isso é importante? Porque a minha avó era uma pessoa religiosa, mas com uma religião diferente do catolicismo. Eu acho que ela era protestante. E ela tinha um hábito que era, levava aquilo bastante a sério e todos os dias, à tarde, depois da hora do almoço, ela sentava-se a ler a Bíblia. Foi uma coisa que acabou por também em mim levar a algum questionamento do que é que, qual seria a importância daquilo, porque é que ela fazia aquilo, porque é que outras pessoas não faziam. E aparentemente, neste tipo de religião, essa é uma prática comum. E eles têm outras práticas, que é, por exemplo, não fazer idolatria a símbolos e coisas do género. E pronto, o tempo foi-se passando e esse questionamento acerca da minha avó sempre ficou no meu subconsciente. Um dia mais tarde, e eu estava a dizer, já não sei se ela nessa altura era viva ou não, eu tive um sonho em que estava na casa dela e, em particular, estava na cozinha do forno, que era um local bastante acolhedor, onde nós fazíamos as refeições, e eu comecei a ouvir como se fosse uma voz que falava comigo, e essa voz apresentou-se como sendo Deus. A voz disse-me que era Deus e que era como se iria estar em constante comunicação comigo e que eu fosse uma espécie de, não vou dizer profeta, mas que tivesse alguma aptidão para comunicar com Deus. No entanto, essa entidade, que se apresentou como Deus, disse algo do tipo: Eu nunca me vou apresentar sobre uma forma específica, e alertou-me para eu estar atento a isso. Mais tarde, penso que ainda no mesmo sonho, eu vi uma chama, uma espécie de um fogo. Entretanto, esqueci-me de dizer uma coisa, que foi essa voz comunicava comigo e mostrava-se sobre, por exemplo, a forma de um livro que eu associava à Bíblia que a minha avó lia. E mais tarde, penso que foi nesse sonho, vi também um fogo e o fogo falava comigo, e depois houve também um outro ser, e eu aqui não tenho a certeza, mas eu penso, eu sei que está um pouco confuso, já foi há muito tempo, há muitos anos, e acabei por me esquecer. Também na altura não anotava as experiências. E penso que foi esse fogo que falou comigo e disse-me que era o oposto de Deus, era o diabo, e que ele sim se podia materializar sobre formas e também comunicava comigo, e ao contrário de Deus, eu podia lhe fazer pedidos e ele iria tentar realizá-los. Mostrou-se também sob uma forma que era uma espécie de um boi gigante, uma entidade muito assustadora. E o mais importante foi que, para além da forma que ele assumiu, eu senti aquela energia pura, avassaladora e terrificante. Uma espécie de um medo profundo, inexplicável aqui enquanto seres no estado de vigília. Não foi uma experiência consciente, mas foi uma experiência muito interessante. Em particular porque abriu este arquétipo de que Deus não se manifestaria sob uma forma, mas o oposto, o seu adversário, sim, esse iria assumir formas ao longo da vida e iria ser capaz de manifestar coisas segundo pedidos. Aqui, o meu problema acerca desta experiência é que eu já não me lembro de todos os detalhes, ocorreu há muito tempo, e está um pouco confusa na minha cabeça. E também não sei dizer ao certo qual entidade é que disse o quê. Eu já não sei se o fogo era Deus, se o fogo era o adversário. Sei que a figura do boi com os cornos era o adversário. Agora, a outra entidade eu já não sei bem explicar. Até porque aqui contado não dá para transmitir a energia, porque o mais importante desta experiência não é aquilo que aconteceu em termos de forma física, mas sim a energia que estas duas entidades me transmitiram. Ok? Houve uma altura que eu ia com a minha família, os meus pais e a minha tia, e às vezes até outras primas acabavam por aparecer, e íamos para a praia
e isto aconteceu em São Martinho do Porto. Nós alugávamos uma casa durante uma quinzena e começávamos a instalar as nossas coisas e ficávamos lá a passar férias durante 2 semanas, no verão. E penso que foi logo, ou na primeira ou na segunda noite, eu tinha ficado com um quarto daquela casa que eu desconhecia. Penso que foi logo nas primeiras noites, eu fui surpreendido por uma espécie de um vulto negro naquele quarto, que era como se fosse um homem que estava a olhar para mim e eu sentia, eu agora não consigo precisar, mas eu acho que tive paralisia do sono e fiquei só a ver aquela figura a olhar para mim na cama. Penso que tentei ignorar isso e que na noite seguinte voltei a ver outra vez a mesma figura, mas desta vez acho que avançou a ter comigo, e a tocar no meu corpo. E mais uma vez penso que tive paralisia, do sono e eu aí comecei a ter uma grande dificuldade para dormir naquele quarto. Depois tive de ir dormir no quarto dos meus pais, porque e a minha mãe foi, eu fui dormir com o meu pai e a minha mãe foi dormir para aquele quarto, porque eu não consegui mais dormir naquele quarto. Era um quarto que tinha apenas uma janela muito pequenina para a parte de trás. Também há aqui certos boatos de que a direção das janelas influencia a atividade de certos espíritos ou de certos fantasmas, não é? Mas eu aqui também, hoje em dia, coloco a questão que é se poderia ter havido alguém naquela casa que já tivesse morrido, ainda houvesse ali uma presença. Ainda nessa casa voltei a ter um sonho também esquisito, em que vi também um senhor na cozinha. Eu estava na cozinha e vi lá esse senhor a andar. Tudo a dormir, claro, não foram experiências acordadas. Mas de facto aquilo foi uma coisa tão impactante que eu deixei de conseguir dormir naquele quarto. Eu ainda era novo, não sei se tinha. Devia ter para aí alguns 13 anos, talvez. E foi uma das experiências mais assustadoras porque foi várias vezes no mesmo quarto que eu desconhecia. Num quarto que eu desconhecia.